Enquanto os irmãos vão abrindo, eu queria dizer que as pessoas às vezes têm um preconceito de mim, sabe? E em alguns lugares me chamam de louco, me chamam de... né? Todo cristão ele é visto como, hoje em dia, principalmente no evangélico, né? Aí, mas tem um mais doido que eu. Quem que pode ser mais doido que o irmão Romulo? O irmão que deu o palpite de mim aqui, né? Brincadeira, irmão. Marcos, no capítulo 1, no verso 15. Marcos 1,15. O Marcos segundo a Bíblia, é o segundo livro do Novo Testamento. Após Mateus e antes de Lucas. Amém? Glória a Deus. Diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos ler de novo. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Podem continuar em pé, por favor. Vamos fazer uma pequena oração, uma oração curta, uma oração para o Espírito Santo nos direcionar essa noite, tanto no entendimento quanto na interpretação das Escrituras Sagradas. Amém? Pai Celestial, obrigado por esse momento único e glorioso, que estamos aqui reunidos, muito mais do que 2 ou 3, para invocar o nome do Senhor e entender a tua santa palavra, segundo a tua santa vontade. Nós rogamos, Pai, para que o entendimento da tua pessoa, do teu ser, seja revelado hoje em nossos corações e nossas mentes. Senhor Deus e Pai, derrama hoje da tua graça em nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, pois somos pecadores. Não merecemos nada além da condenação, porém, tu enviaste o teu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna ao teu lado, Deus. Em nome de Jesus, que nossas mentes e corações sejam tomados cativos da tua palavra e que a tua vontade seja feita e não a nossa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Jesus, aleluia. Bom, dando continuidade, eu não quero tomar muito hoje o tempo dos irmãos. Eu pretendo ir no máximo a 30 minutos, para nós não enfadarmos muito, até porque o nosso cérebro, os irmãos acrescentarem aí ao entendimento, o nosso cérebro ele só tem capacidade de guardar 30 minutos do que ouve. Então, eu pretendo não alongar muito essa mensagem, uma mensagem curta, porém eu rogo a Deus que Deus hoje fale no coração de cada um. Irmãos, todos nós temos nossos afazeres, nossas vidas, cada um tem nossa função. Mas eu creio que no serviço do Senhor, tanto no ouvir a palavra para entender sua vontade, quanto aplicar em nossa vida, todos nós temos a mesma essência e o mesmo propósito, que é glorificar a Deus, em primeiro lugar. E por isso eu peço a atenção dos irmãos por uns breves minutos e vamos dar prosseguimento. Irmãos, eu quero falar hoje sobre o Evangelho de Cristo. Eu não quero falar hoje sobre o Evangelho da prosperidade. Eu não quero falar hoje daquele Evangelho que te dá carro zero e carro zero e casa nova. Não, eu quero falar hoje de vida eterna. Amém. Eu peço a Deus todos os dias que os nossos olhos aqui na terra sejam gravados neles a eternidade, o céu, e não as coisas terrenas. Porque isso que Paulo aos Colossenses capítulo 3, verso 1, 2 e 3 diz: irmãos, não nos preocupemos com as coisas terrenas, mas foquemos nas coisas lá do alto, pois são eternas. Pois já morremos com Cristo e a nossa vida está oculta nele. Então, eu queria que os irmãos entendessem que o Evangelho
Ele não veio dizer respeito, ele não vem nos proporcionar uma vida boa aqui na terra. Uma vida de luxo, uma vida de amor ao dinheiro, uma vida de amor aos bens materiais. Não. O Evangelho, Deus, em sua infinita soberania e sabedoria, nos revelou para nos justificar dos nossos pecados, mediante o arrependimento e a fé, para nos dar o quê? A vida eterna. E por isso que eu vi no Evangelho de Marcos, onde ele diz, Jesus falou, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho verdadeiro. Irmãos, eu creio que os irmãos têm ciência de algumas coisas, de alguns ditos evangelhos que estão sendo pregados ao redor do mundo. Quando nós ligamos a nossa televisão, nós vemos alguns pregadores pregarem a palavra de Deus. E nós devemos ter em mente, em primeiro lugar, que o Evangelho nunca vai ter amizade com este mundo. O Evangelho de Jesus, o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação, ele nunca vai ter ligação, amizade, comunhão com este mundo. O mundo passa, mas Jesus disse que as suas palavras, as minhas palavras, para sempre permanecerão. O Evangelho nunca será amigo deste mundo, ele é o único caminho para a salvação deste mundo e para fora deste mundo. Então eles nunca terão comunhão um com o outro. E é por isso que o Evangelho da prosperidade, que diz que você vai ter muitas riquezas na terra, muitas coisas que vão agradar a sua carne e o seu ego, ele não tem parte com Deus. Mas sim o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus, o Evangelho da porta estreita e do caminho estreito, que está descrito em Mateus capítulo 7. Então, irmãos, hoje existe um método que declara a pessoa salva. Porém, que eu creio que seria importante eu falar que esse método tem algumas falhas. Por exemplo, o que a maioria dos pregadores fazem com a igreja? Quando o irmão vem e ouve o Evangelho, o pregador decide fazer uma oração por ele. Amém? Glória a Deus, até aí tudo bem. O problema é que alguns equívocos acontecem. Que equívocos, irmão Ron? Você sabe que é pecador? Sim, eu sei que eu sou pecador. Se esse irmão disser que sim, ele parte para a próxima pergunta. Você gostaria de ir para o céu? Sim, eu gostaria de ir para o céu. Então, quando ele diz sim, esse pregador avança para a terceira pergunta. Você gostaria de pedir para Jesus Cristo entrar no seu coração? Se ele disser que sim, ele parte para outra pergunta e fala: isso se foi feito de coração e sinceridade? Você é salvo. Só um momento. Quando nós usamos esse método de soteriologia, vou explicar para os irmãos, é a doutrina da salvação. É um método que você vai usar para evangelizar, para ensinar, para pregar, para instruir a pessoa para a salvação. Tem alguns equívocos nele, alguns problemas geram na vida dos irmãos. Quais são eles? O primeiro, se ele perguntar, você sabe que é pecador? E se você perguntar para Satanás se ele sabe que é pecador, ele também vai dizer que sim. E ele vai dizer sim, eu sou pecador. E eu sou muito bom nisso. Então Satanás, irmãos, também sabe que é pecador. O segundo ponto é, a pergunta que deveria ser feita não é se você
gostaria de ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Ou você acha que os anjos caídos, eles também não querem voltar ao estado original que eles eram? A pergunta não é essa. A pergunta é, você quer, quando chegar lá em cima, estar com Deus durante toda a eternidade? Foi uma das pessoas que elas querem ir para o céu, elas só não querem que Deus esteja lá quando elas forem para o céu. Porque Deus é santo. E infelizmente a maioria das pessoas não vivem aqui em santidade. E Deus só tem comunhão com quem tem santidade. Com quem vive em santidade. O terceiro ponto é, a pergunta não seria correta fazer assim, ó, irmão, você gostaria que Jesus entrasse no seu coração? Não. A pergunta correta deveria ser, você gostaria de começar a odiar o pecado que você pratica e amar a santidade que você odiava? Todo mundo quer que Jesus esteja no coração para ser salvo. Porém, não quer pôr em prática na vida. Outra coisa, essa pergunta, você gostaria que Jesus entrasse no seu coração? Essa pergunta, se você ler esse livro aqui, você não vai encontrar em nenhuma parte dele. Se você ler a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos nenhum relato de nenhum apóstolo, de nenhum discípulo, de nenhum membro do corpo de Cristo, e nem do próprio Senhor Jesus, fazer essa pergunta para alguém para recebê-lo. Ah, mas irmão Rômulo, aí você está equivocado. As Escrituras falam que nós devemos receber Jesus. Com certeza. Só que receber a Cristo não é pedir para Ele entrar no nosso coração. Receber a Cristo significa você andar continuamente em arrependimento e fé. Foi o texto que nós lemos. Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E quando Jesus falou esta declaração, irmãos, o tempo está cumprido. Veja bem, preste atenção. Preste atenção. Ele não disse assim, ó, o tempo está cumprido, igreja. O reino de Deus é chegado, a salvação está vindo, o juízo está próximo. Quem gostaria de me convidar para entrar no seu coração? Ao invés disso, ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, através do arrependimento e da fé, vocês são salvos. É simples. O Evangelho, nós não precisamos fazer contornos mirabolantes. Nós não precisamos falar de coisas complexas. Não. A salvação, ela está hoje aqui, escancarada. Se você se arrepender dos seus pecados e se você crer genuinamente em Jesus, no Filho de Deus. Alguns de vocês podem pensar assim, irmão Rômulo, mas essa mensagem ela é muito ultrapassada, eu já sou salvo. Eu não preciso ouvir um evangelho que... Eu não preciso ouvir um versículo e um evangelho que eu já sei como é que funciona. Irmão Rômulo, eu sei que a gente só pode ser salvo se nós nos arrepender e se a gente crer. Eu sei, todos nós sabemos. Mas hoje eu queria explicar para os irmãos o que é arrependimento e o que é fé. O que significa crer no Evangelho e o que significa arrependimento, segundo a Escritura. Não é tão simples como parece, mas é bem simples de aplicar na nossa vida. Sabe por que hoje as mensagens que falam de salvação estão banidas dos púlpitos? Os pregadores não falam sobre salvação. Os pastores atuais, a maioria, não generalizando, os pastores atuais, eu conheço muitos aqui na cidade e região, não pregam sobre salvação. A maior doutrina das Escrituras, um dia eu perguntei para um rapaz, ele era obreiro na igreja. Eu já sabendo a resposta, mesmo assim perguntei, irmão, o irmão poderia me dizer qual é, eu estou com uma dúvida. Qual seria a maior doutrina das Escrituras? E ele disse, não, pois é, irmãos, irmão Rômulo, é a Bíblia, né? Ela fala sobre a doutrina
e o ensino, e daí, né, acontece aquilo e coisa, e o quê? Como é que é? Irmão, a maior doutrina da salvação é da salvação. Soteriologia. Bom, se a maior doutrina das Escrituras é falar sobre a salvação, por que ela hoje é menos pregada atrás dos púlpitos? Deveria ser a mais pregada. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós possamos ser salvos. Não foi para outra coisa. O preço da alma é caríssimo, ninguém pode pagar. A redenção da alma, o salmista diz que é caríssima, ninguém pode pagar. E nenhuma coisa na terra, nenhum bem terreno poderia pagar uma alma sequer. E por isso que Cristo teve que vir. Tenha em mente isso. Nada na terra poderia comprar uma alma. E eu não estou dizendo do homem mais rico do mundo, ou do homem mais rico dessa cidade, ou de pessoas importantes. Não. O preço daquele bêbado lá da esquina. O preço daquele mendigo que você passa uma vez por semana por ele. O preço da alma das pessoas mais humildes desse mundo. Nada na terra poderia comprar. Todo o ouro da terra não poderia comprar essa alma. Todo o planeta Terra não poderia comprar essa alma. Deus olhou para a terra e viu, não tem nada aqui que possa comprar aquela alma. A alma do pastor Arnildo, a alma do irmão João, a alma de todos aqui. Deus olhou e não viu nada. O que eu vou fazer? Não, ele não falou o que eu vou fazer. Já tinha um plano. O ouro do céu não poderia comprar aquela alma. Apocalipse diz da Nova Jerusalém, toda a riqueza do céu, as estradas de ouro, não poderiam comprar, os arcanjos não poderiam comprar uma alma. Os serafins que voam diante de Deus não poderiam comprar nenhuma alma. Então Deus teve que usar o quê? Qualquer coisa do céu para comprar uma alma? Não. A melhor coisa que tinha no céu. Seu único filho. E por isso que ele deu. Por isso que ele enviou para cá. Por isso que ele enviou a esse mundo. Só ele poderia pagar o preço de todas as almas que se arrependem e creem. Irmãos, eu vou entrar num assunto um pouco complexo agora, mas é necessário para nós entendermos. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Muitos de nós frequentamos a igreja. Nós vamos todo domingo nos cultos. Nós falamos de Jesus, mas alguns de nós, no mundo, na igreja brasileira, a qual fazemos parte, muitos não conhecem o Evangelho de fato. Eu vou dizer o que é o Evangelho. O Evangelho não veio dar riquezas abundantes a nós aqui na terra, apenas o nosso sustento segundo a vontade de Deus. O Evangelho significa que nós estávamos condenados, conforme diz Romanos capítulo 6, 23, capítulo 3, 23. Diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é morte. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, que morte está falando lá naquele contexto? A morte física e a morte no lago de fogo. No inferno. Se todos nós estávamos condenados ao inferno. E Hebreus capítulo 2, verso 2 diz que toda transgressão merece justo castigo. Então, não é um ato de Deus injusto. Você pecou, nós pecamos, eu pequei, todos pecaram. Todos merecem o quê? Nós quebramos a lei de Deus. Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Você pode estar aqui sentado e pensando, eu sou bom. A Bíblia diz que não há ninguém bom. Você pode estar pensando, eu sou justo.
A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos se extraviaram e ninguém faz o bem, ninguém busca Deus. Romanos 3, 11 e 12. A palavra é essa. A palavra é essa. E nós devemos entender. Eu vou dizer hoje o maior milagre que pode acontecer na sua vida. No final da mensagem. Eu vou dizer o maior milagre que pode acontecer na sua vida. Se você receber essa palavra. O Evangelho, irmãos, ele veio nos justificar. Talvez essa palavra os irmãos não compreendam, é bem fácil. É justificação. Justificação é um termo forense, é um termo judicial. Significa que você é declarado sem culpa diante de Deus. Os seus pecados são cancelados. Mediante o quê? O arrependimento e a fé. Irmãos, prestem atenção. Deus criou o mundo e o universo. Gênesis 1 e Gênesis 2. Perfeito. A terra perfeita e o ser humano perfeito. Não havia pecado, não havia morte, não havia maldição. Todos éramos quase perfeitos. O ser humano era perfeito. Adão e Eva pecaram. Desobedeceram a ordem de Deus de não comer da árvore, não comer do fruto daquela árvore. Deus, por causa do seu atributo chamado santidade, não compactua com o pecado. Intrínseco dele. É impossível Deus compactuar com o pecado. Deus então teve que separar o homem dele, bani-lo do Éden e condená-lo imediatamente. O homem passou a ser então ser corrupto, pecaminoso, mau, perverso, ao ponto de, em Gênesis 6, Deus se entristecer a tal ponto de dizer a Noé e a sua família que iria exterminar a raça humana da terra e só Noé, a sua esposa, os 3 filhos dele e suas 3 esposas de cada um dos filhos ficassem vivos. Então, Deus condenou a raça humana. Por quê? O homem pecou. Quando nós entendemos isso, temos que partir daí, do pecado, do que gerou a condenação. E por que Cristo teve que vir ao mundo? Vou explicar uma coisa para os irmãos. O pecado é o grande câncer dessa sociedade. O pecado é o que faz nós nos separarmos de Deus. Conforme diz Isaías 59, 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Assim como foi com Adão, assim como foi com todos nós. Deus toma uma providência, envia o seu Filho ao mundo para justificar pecadores. Mediante o arrependimento e fé. Se você se arrepender e crer, você é salvo. Ninguém pode ir para o céu se não se arrepender e se não crer. Quando Pedro prega seu primeiro sermão e o maior êxito da história, ele ganha 3.000 almas numa mensagem. Em Atos capítulo 3. E lá ele explica aqueles varões israelitas que estavam lá. Tinham pessoas de todas as cidades circunvizinhas. Ele prega que eles mesmos crucificaram o Messias. Quando aquelas 3 pessoas ouvem aquilo, vocês mataram o Messias enviado a Israel. Eles entenderam aquela mensagem após o dia de Pentecostes, onde os discípulos começaram a falar em línguas. Então, quando Pedro explica aquele milagre das línguas, eles se arrependem a tal ponto que o texto diz: e compungiram-se o seu coração. Se arrependeram verdadeiramente. E o texto diz que foi acrescentado 3.000 almas para a vida eterna naquela mensagem. Mas por quê? Porque eles se arrependeram dos seus pecados e creram que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que eu disse que sem arrependimento e fé, ninguém pode ser salvo. Agora, o que é arrependimento? Irmãos, arrependimento vem da palavra metanoia.
Tá? Vem do grego metanoia. Significa mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança de conduta, mudança de atitudes, mudança de toda a sua vida. Quando você se arrepende, o que você odiava, Deus, santidade, ler Bíblia ali no culto, agora você ama. Ninguém precisa impor para você, vai na igreja, minha filha. Ninguém precisa ler a Bíblia, moleque. Não. Você vai ler porque você tem prazer, porque você antes odiava, agora você ama. Por quê? Porque você se arrependeu dos seus pecados. A mesma coisa. Tudo que você amava no mundo antes de se arrepender, ao ouvir o Evangelho. Beber. Encher a cara. Fumar. Roubar. Mentir. Trair a esposa. Ser falso. Andar segundo o curso do mundo. Tudo que nós amávamos antes no mundo, antes de ouvir o Evangelho e nos arrepender, hoje você odeia mentir, você odeia roubar, você odeia cobiçar, você odeia fazer essas coisas que desagradam a Deus. Por quê? Você se arrependeu dos seus pecados. Agora, como que vem o arrependimento? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve o Evangelho, você entende o que foi a obra de Cristo naquela cruz. Nós estávamos condenados diante de Deus. Você pode pensar assim, eu sou bom, eu não tenho mais pecado. Tudo bem? Se você se arrependeu genuinamente e creu. Agora, para quem ainda não se arrependeu, genuinamente, eu vou explicar uma coisa. Vocês já ouviram falar nos 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20? A lei moral de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus. Alguns dizem que a lei foi abolida. Os 10 mandamentos não foram abolidos. O que foi abolido foi a lei cerimonial. Sacrificar cordeirinhos e todos aqueles ritos do Antigo Testamento. O tabernáculo móvel, aquilo foi abolido. Porém, os 10 mandamentos não. O que diz os 10 mandamentos? Vamos saber se nós somos bons, irmãos. Vamos saber se nós não pecamos contra Deus. Amém? Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo. Não farás para ti mais escultura. Não as adorarás nem as servirás. Terceiro. Não dirás o nome do teu Deus em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não furtarás. Vamos pegar um dos mandamentos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Alguma vez nós já olhamos para alguém com um desejo? Alguma vez nós já cobiçamos alguém? Sim. Então, nós cometemos adultério. Jesus falou em Mateus 5:28. Ouviste que eu podia dizer, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar por uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração. Então nós temos aqui, um adúltero. Não dirás falso testemunho. Alguma vez nós já mentimos? Uma vez só na vida. Uma única vez. Uma única vez. Eu não estou dizendo que você já mentiu 500 bilhões de vezes. Uma única vez. Já mentimos. Não terás outros deuses diante de mim. Quantos deuses nós já fizemos no nosso coração, irmãos? Quantas coisas nós colocamos antes de Deus na nossa vida? Alguns bens materiais, trabalho, casa. Vou falar uma coisa pesada agora. Filhos, maridos, mulheres, a esposa, o esposo. Isso
Mateus 22, Mateus 10, 37, Jesus fala: aquele que ama o seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. Jesus fala isso, Mateus 10, 37. É forte, o padrão é alto para a salvação. Então, quantos deuses nós já colocamos no nosso coração? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não significa que nós não devemos amar nossos filhos. Nossos filhos não devemos amar. Né? Eu ainda não tenho filho. Estou falando, talvez os irmãos tenham aí, então, tudo que eu estou falando. E outro mandamento, falso testemunho, mentiroso. Então nós temos aqui, ó, 2 já foram quebrados. Adúltero, mentiroso, né? Mentimos, cobiçamos, somos idólatras, idolatramos, colocamos coisas na nossa vida antes que Deus, em primeiro lugar na nossa vida. Então nós temos aqui idolatria, adultério, mentira. Não dirás o nome do teu Deus em vão. Quantas vezes já falamos o nome de Deus em vão, irmãos? Pecado. Pecado. Piadinha com o nome de Deus. Ou falar Deus da boca para fora. Ah, meu Deus. O nome de Deus é santo. Santo, santo, santo é o teu nome. Muitos outros pecados. Então, ele fala lá para piorar o negócio. Para piorar o negócio. Sabia que os irmãos estão falando com um assassino aqui? Sabia que vocês estão diante de um assassino? De um ex-assassino. Ué, mas isso o irmão João não falou para nós, meu. Mas que coisa séria, está assustando aqui. Outro mandamento. Não matarás o teu próximo. Eu nunca matei ninguém. Você pode falar. 1 João 3,15 diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. É homicida. E sabemos que nenhum assassino, homicida, tem parte nele a vida eterna. Graças a Deus, irmão, só para esclarecer, eu nunca matei ninguém, né? Apenas odiei. Pecado. Então, irmãos, quem nunca odiou? Quem nunca cobiçou aqui? Quem nunca falou o nome de Deus em vão? Quem nunca mentiu? Quem nunca mentiu? Então, o que nós fizemos com a lei de Deus? Quebramos totalmente. Destruímos com o decálogo. A lei veio para manifestar o nosso pecado. É impossível cumprir a lei de Deus. Ninguém pode cumprir a lei de Deus. É impossível. Nunca ninguém cumpriu. Por isso que a lei veio para manifestar o nosso pecado. E por isso que, sabendo disso, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, justificados dos nossos pecados. Então, veja o que Deus fez, o plano da salvação. Agora é o seguinte, você não pode se arrepender para ser salvo se você não tiver convicção do seu pecado. Se o Espírito Santo não agir em nós e nos convencer que somos pecadores, que nós pecamos contra Deus, que nós ofendemos a santidade de Deus, se o Espírito Santo não vier no seu coração e disser, te mostrar, te dar convicção que nós pecamos, que nós somos abomináveis diante de Deus, porque Deus é santo e nós somos corruptos, não pode ser salvo. E é isso que eu quero pregar hoje para os irmãos. A salvação. Não adianta eu dar a cura para vocês. Não adianta eu pregar e ministrar a cura. Porque se você ainda não é salvo, é como se eu enfaixasse você com lepra. Ela tem que ser curada lá dentro. O âmago do nosso ser, a obra da regeneração. Regeneração é o novo nascimento. É o que diz em o que diz em João capítulo 3. Quando Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite, Jesus falou que necessário era nascer de novo. Então nós não podemos ser salvos se nós não nascermos de novo. O que é nascer de novo? Regeneração. Você é refeita uma nova criatura em Cristo. Você morre para a sua vida de pecados
e você é feito uma nova criatura. Então, é isso que tem que ser tratado em nós primeiro. Se nós apenas profetizarmos aqui, pregarmos, ensinarmos e declararmos coisas terrenas em primeiro lugar, sim, Deus quer curar, com certeza. Mas talvez não é da vontade dele que ainda você seja curado, que ainda esse milagre terreno aconteça na sua vida. Ele quer primeiro tratar o seu interior. Ele quer te salvar, Ele quer te regenerar. Ele quer te dar um novo caráter, um caráter transformado, um caráter renovado, que vai glorificar Ele, ao invés de nós vivermos ainda em certos pontos no mundo. Às vezes coisas no mundo podem nos atrair, e Ele quer tratar isso em cada um de nós. Então, o que é o arrependimento? Irmãos, prestem atenção. Primeiro o arrependimento, depois a fé. Se você se arrepender genuinamente, ser transformado, você está a um passo de herdar a vida eterna. Porque diante de nós vivemos aqui 20, 30, 70 anos e acabar essa vida, morrermos e não sermos salvos. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Não adianta nada. É sacrifício de tolo. Então nós precisamos o quê? Ter a mente no céu. Por isso que eu disse antes, que o Senhor grave nos nossos olhos a eternidade. A eternidade. Devemos tirar nossas preocupações do mundo e focarmos no céu. Eu não conheço os irmãos aqui. Porém, eu sinto falar isso para os irmãos. O que é o arrependimento? Arrependimento não é assim, ó. Deus. Você se esquece de Deus, né? Você vai cometer um pecado. Ah, Deus, me arrependo. Ah, me arrependi. Isso aqui. Ah, meu Deus, me arrependo de novo. Isso não é arrependimento. Se você peca um dia, peca outro dia, peca regularmente, a prática do pecado é uma evidência na sua vida, você tem grandes probabilidades de não ser salvo. A prática do pecado, não um pecado a cada 6 meses, sem querer, é diferente. 1 João diz que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Porém, aquele que faz o contrário, não peca, porque a semente de Deus está plantada nele. 1 João capítulo 3, verso 10. Então, irmãos, arrependimento não é apenas a gente ter remorso de alguma coisa que nós fizemos. Eu roubei, me perdoa. Na outra semana está roubando de novo. Eu cobicei lá o desejo, aquela. Aí vira para outra esquina e cobiça de novo. Propositalmente. Não é arrependimento. Você está atendendo aquele pecado. O pecado, quando você atende aquela demanda, eu sempre falo assim, vamos usar primeiro o exemplo da mulher, né? Passa uma mulher bonita aqui para os homens. O homem viu que ela é sensual, que ela é atraente, que ela é bonita. Olhou pela primeira vez. Tudo bem, virou o rosto e não pecou. Se ele olhar de novo para cobiçar, aí pecou. A mesma coisa a mulher. Passa um homem atraente lá. Ele é bonito, tá? Aí olha de novo, cara. Pecou. Quando você atende a demanda, quando você atende o seu pecado, aí você peca. Se você apenas... Só que isso não me interpretem mal. O homem nunca vai ter desejo, nunca vai deixar de ter desejo por mulher. E a mulher nunca vai deixar de ter desejo por homens. Isso é natural. Isso não é pecado. O pecado é você atender e alimentar esse desejo até chegar em fins. Amém? Então, arrependimento, irmãos. Por favor, escute esse pregador. Eu não vim ganhar fama. Eu não vim dizer para você o que você quer ouvir. Eu não posso dizer isso. Deus não me deixa dizer. Deus não me deixa dizer essas coisas. Mas eu apenas falo. Só sai da boca, só sai da boca o que nós precisamos ouvir. E o que nós precisamos ouvir, eu creio hoje que nessa noite que nós devemos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Por mais que nós não nos consideremos pecadores, devemos nos reconhecer que somos pecadores. Devemos reconhecer que nós pecamos contra Deus, pecamos contra nossos familiares. Quantos de nós xingamos já nossa mãe? Quantos de nós brigamos com nossos filhos?
Quantos de nós nos iramos com as pessoas, deve haver arrependimento. Às vezes nós xingamos alguém ou temos mágoa no nosso coração, ressentimento por ter feito algo errado e não pedimos perdão para aquela pessoa. Devemos pedir perdão. Devemos confessar nossos pecados. Deus não pode salvar ninguém se nós não confessarmos nossos pecados a Deus. Por isso que ele diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem que é esse? A igreja que se chama. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é a igreja? Nós. Se humilhar e orar e se arrepender dos vossos pecados, eu virei, perdoarei e sararei sua terra. Então, irmãos, nós temos que entender que nós pecamos. Não podemos ver o pecado apenas como um arranhão, apenas como uma coisa que não tem relevância. Não, o pecado, irmãos, é o que destruiu essa terra. A terra era perfeita em Gênesis 1 e Gênesis 2. Não havia pecado e nem morte, nem maldição alguma, nem dor. Quando o homem peca, uma única desobediência, ele tem que começar a plantar em espinhos. A terra produziu abrolhos, espinhos, coisas ruins. A mulher, dores na gravidez. O desejo para o seu marido. A maldição se instalou na terra por causa de um único pecado. E quantos pecados nós cometemos? Irmãos, arrependimento não é pegar e dizer Deus me perdoa apenas. Isso é muito superficial. É você reconhecer que é pecador. Satanás sabe que é pecador, peca todos os dias e ainda fala, eu sou muito bem no que eu faço. Irmãos, arrependimento é você chegar diante de Deus na cabeceira da sua cama essa noite e na outra noite e no outro dia e dizer, meu Deus do céu, como pecador eu fui. Deus, eu me arrependo de ter dito aquelas coisas para aquela pessoa. Senhor, meu Deus, eu me arrependo de um dia eu ter pecado contra o Senhor. Senhor, meu Deus, eu me arrependo de cometer iniquidade, de trair aquela pessoa. Deus, eu me arrependo de ter mentido para os meus pais, de ter ferido meus filhos. Eu me arrependo, Deus, de ter roubado no trabalho. Deus do céu, eu me arrependo. Deus, não há outra salvação além de ti, Senhor. Eu sei que só tu és soberano e eu preciso me arrepender, Senhor. Dá-me o teu Espírito, por favor. Eu me arrependo, Deus, pela tua misericórdia, por favor, me salva. Isso é arrependimento. Confessar os seus pecados. Devemos fazer isso. Do contrário, não seremos salvos. A salvação está aí para todos nós. Basta a gente se arrepender. Você já fez isso? Você já confessou seus pecados a Deus? Temos muitos pecados, irmãos, não confessados. E devemos pedir perdão. E nunca mais cometer novamente. Nunca mais. Honrar pai e mãe. Então a gente deve ter isso em mente, irmãos. Que sem arrependimento nós não seremos salvos. Precisamos entender. Segundo ponto. A fé. Arrependimento e fé. Sem arrependimento e sem fé ninguém pode ser salvo. A fé, irmãos, significa você confiar totalmente em Jesus Cristo. Não é apenas acreditar que Deus existe. Não pense isso. Fé não é acreditar que Deus existe. Os demônios também sabem que Deus existe. Tiago, capítulo 2, versículo 19 diz, você crê que há um Deus só? Fazes bem, os demônios também creem e tremem. Fé é muito mais que acreditar que Deus existe. Fé é você depositar toda a sua confiança nele todos os dias. Salvação é precedida e seguida de arrependimento e fé. Não é uma vez você se arrependeu dos pecados e uma vez você creu em Jesus. É você todos os dias negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Salvador. Todos os dias. Com gemido. Sim, não é fácil, é difícil. Sua cruz é você negar a si mesmo. Viver em santificação.
Então, a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você será salvo se você se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus e crer genuinamente em Jesus. Confiar todos os dias que Ele vai prover o que você precisa, que Ele vai te guiar por toda a verdade. Em João capítulo 14, 15 e 16 fala: quando o Espírito vier, vos guiará por toda a verdade. Então, Jesus não nos deixou órfãos, nos enviou o outro Consolador. A evidência, irmão, que você é salvo são os frutos. A evidência que você se arrependeu dos seus pecados. Você pode estar pensando: irmão, bom, eu nunca confessei meus pecados a Deus dessa maneira que o irmão falou. Eu talvez não confie em Jesus todos os dias da minha vida, assim como o irmão falou. Eu vou dizer a evidência se aconteceu isso com você ou não. A evidência é que você se arrependeu um dia e creu genuinamente em Jesus um dia, é que até hoje você está se arrependendo dos seus pecados e confiando plenamente nele. Essa é a evidência que você um dia se arrependeu e creu. A evidência são os frutos. Uma árvore é conhecida pelos frutos. Como assim? Algumas pessoas têm dificuldade de entender essa passagem de Mateus capítulo 7. Jesus falou: pela árvore se conhece o fruto. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar maus frutos. Como assim? Árvore é uma pessoa. Fruto é o que uma árvore produz naturalmente. Uma pitangueira vai dar o quê? Laranja? Não, vai dar pitanga. Uma figueira vai dar o quê? Uva? Não, vai dar figo. A mesma coisa, um salvo não pode praticar iniquidade. Uma árvore boa, ela não pode viver em pecado. Ela tem que dar bom fruto, ela vive em santidade. A evidência do salvo, que ela vive em santificação. Se você está crescendo em santificação, negando a si mesmo, praticando o que Deus ama e odiando o que Deus odeia. Deus odeia o pecado. É uma evidência que você é salvo. Então, entenda isso, busque compreender isso, e você vai cada vez mais entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, e pode ter certeza que você vai ter um outro aspecto de visão nessa terra para a glória, para a eternidade. A santificação é a evidência da conversão. Saiu um pouco do contexto, né? Mas a mensagem é essa. A mensagem é essa. Eu espero que os irmãos não tenham ficado com muito sono. Irmãos, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Jovem, como purificará o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Salmo 119, verso 9. Devemos viver uma vida que agrade a Deus, pois só assim Ele nos salvará. Não por nossas próprias obras, por sermos bonzinhos, né, irmão? Isso aí esquece. O mérito é todo de Jesus Cristo naquela cruz. Nós devemos compreender mais esse Deus que é santo, onipotente, justo, onipresente, misericordioso, gracioso, eterno, infinito, imutável, glorioso, magnânimo, majestoso, santo e justo. Ele é puro e verdadeiro, o único, digno de toda honra, glória, adoração e louvor. E é Ele que eu prego que ele esteja em seu coração através do Espírito, por Cristo Jesus. A salvação, irmãos, ela tem essa condição. Se nós nos arrependermos e confiarmos plenamente no Filho de Deus, aí você é salvo. Do contrário, se nós não reconhecermos que somos pecadores, Deus não irá nos salvar. Se nós chegarmos diante de Deus assim e falar assim: eu mereço estar aí, Deus. Eu mereço estar aí no céu. Eu sou um camarada, eu sou bom. Eu faço bem aqui na terra. Deus vai olhar para nós e vai dizer assim: você não merece estar aqui. Você não confia no meu filho? Você não se arrependeu dos seus pecados? Como é que eu vou? Eu não posso te salvar. A minha lei está lá, declarada: arrependei-vos e crede no Evangelho.
Amém? O versículo diz assim, Marcos 1,15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé. Essa é a primeira mensagem que Jesus falou. Jesus não veio aqui, ó, lá no por volta da Galileia e falou assim, ó, todos vamos ter riquezas no mundo, dinheiro e independência de Deus. A primeira mensagem dele não foi prosperidade, foi arrependimento e fé.